Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora Gado Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Projetos chineses avançam na América do Sul. Porto de Xangai, no Peru, será o maior investimento na região. No Brasil, a presença chinesa cresce e vamos analisar os impactos para o agronegócio. Você vai ver também, presidente da França, Emmanuel Macron, visita Brasil com foco na agenda ambiental e climática. O agro ficou de fora de encontros com o líder francês. Na Argentina, confiança do agro dispara com Milei no poder. E mais. Você vai ver ainda o desenvolvimento da agricultura brasileira no Cerrado e o papel das cooperativas agrícolas na produção de hortifruti. Tudo isso e muito mais no Hora Gado Agro, que já está no ar. Projetos chineses estão avançando na América do Sul. Um exemplo é a construção de um megaporto no Peru, que promete encurtar distâncias rumo à Ásia. O Porto de Xangai é o maior investimento chinês na América do Sul e pode ajudar também as exportações brasileiras. O porto possui participação de 60% da empresa chinesa COSCO Shipping e a expectativa é que o tempo de viagem na rota América do Sul-Ásia seja reduzido em 2 semanas em alguns casos. A primeira etapa da construção deve ser concluída ainda no final deste ano. Esse interesse da China no Peru faz parte de um conjunto de investimentos do governo asiático chamado de Rota da Seda, no qual há investimentos em diversos países do globo, criando corredores terrestres e rotas marítimas, além de outras infraestruturas, como em telecomunicações. Para quem nos acompanha pela TV, nesta tela é possível ver um mapa criado pelo Instituto Internacional para Estudos Estratégicos que mostra o tamanho dessa iniciativa da China, que envolve tanto empréstimos como investimentos chineses, abrangendo desde projetos tradicionais de infraestrutura física até projetos digitais. Nas linhas coloridas é possível ver as rotas criadas pela iniciativa chinesa, a Rota da Seda. Já os números em cima de cada país representam os investimentos e empréstimos dos asiáticos. O levantamento feito por esse Instituto Internacional identificou que até 2022 havia investimentos chineses em 173 países do mundo. No Brasil, o Instituto indicou que até 2022 já havia mais de 40 projetos chineses aqui no país. Entre eles estão a compra de participação no terminal de grãos no Porto de Paranaguá, testes da tecnologia 5G, presença de infraestrutura tecnológica como data centers, investimentos em fintechs brasileiras e construção de linhas de alta tensão. A gente agora vai analisar essa situação, os investimentos chineses aqui no Brasil. Por que a China investe tanto no Brasil? Túlio Cariello, diretor de conteúdo do Conselho Empresarial Brasil-China, vai responder a esta e outras perguntas. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Túlio. Oi, Kelly, muito obrigado pelo convite. Túlio, para a gente começar, há investimentos estratégicos da China espalhados pelo mundo, em portos de todo o mundo, como esse do Peru, que a gente acabou de mostrar, e aqui também no Brasil, a exemplo do Porto de Paranaguá. Que tipo de controle marítimo isso dá aos chineses? Por que é importante a gente observar isso de perto? Eu acho que é fundamental para os chineses, né, que são, na verdade, os principais parceiros comerciais da maioria dos países da América do Sul, ter o controle sobre o escoamento desses produtos, né? Então, naturalmente, a gente sabe que no passado, inclusive no início dos anos 2000, quando a China começou a despontar como um ator mais relevante no comércio internacional, boa parte, por exemplo, da questão dos produtos do agro que eram comercializados com a China dependiam, em grande parte, de transporte via tradings internacionais, né, dos Estados Unidos ou da Europa. Então, hoje a gente vê que a China, com esse crescimento da demanda, né, do mercado chinês, o aumento das vendas dos países aqui da região
para a China, eles buscaram aumentar a sua influência, a sua capacidade de controlar o escoamento desses produtos. Por isso a gente tem visto, né, muito desses investimentos vindo para essas áreas ligadas a armazenamento, transporte, né, portanto, investimentos em portos, ferrovias, rodovias, armazéns, né, então acredito que isso faz parte de uma estratégia chinesa de, por conta desse maior comércio, né, que a gente tem visto nos últimos anos, ter um maior controle sobre o escoamento desses produtos. Túlio, dentro dessa perspectiva que a gente mostrou, esse investimento grande no Porto do Peru, qual a importância desse Porto do Peru para o Brasil? Porque a gente tem expectativas de algum encurtamento na distância, né, no trajeto ali até a Ásia. Isso traz algum impacto para o agro, direto ou indireto, na sua avaliação? Eu acredito que sim, porque, de fato, todo tipo de investimento que melhore a nossa infraestrutura, né, a regional, vamos dizer assim, pode acabar contribuindo, né? Eu acredito que esse porto no Peru não necessariamente vai ter um impacto tão significativo no Brasil, até porque a nossa rota costuma ser outra, né? Não necessariamente passa pelo Peru, mas, de fato, o Peru, por exemplo, vai ter muito a ganhar. Eles são grandes exportadores de minérios para a China, né? Aqui no Brasil também. E eu acredito que o mais importante aqui é a gente pensar em estratégias para atrair investimentos do tipo também aqui para o Brasil, né? Eu acredito que a maior parte do investimento chinês hoje aqui, ela é muito concentrada ainda na questão de energia, sobretudo na área de eletricidade e petróleo, e os investimentos em infraestrutura, infraestrutura tradicional, né, como comentei, ferrovias, portos, armazéns, ainda está muito abaixo do potencial que essa área oferece, né? São gargalos históricos que o Brasil tem. Eu acho que hoje a China é um dos poucos países no mundo que tem envergadura e disposição econômica, né, para investir tanto no exterior. No início você estava comentando sobre a questão da nova Rota da Seda, né, desses investimentos que tem hoje em mais de 170 países. O Brasil não é parte dessa rota, mas, ao mesmo tempo, a gente está posicionado como o país que mais atraiu investimentos chineses nos últimos anos aqui na América do Sul. A gente tem praticamente metade de todo o estoque do investimento chinês aqui na região, né? Então, acredito que a gente está muito no espírito dessa nova Rota da Seda, mesmo não fazendo parte oficialmente da iniciativa. Você acaba de dizer que o Brasil é um dos países que mais atraiu investimentos chineses nesses últimos anos. Por que a China investe tanto no Brasil? O Brasil é uma economia emergente, né, com um grande potencial para atrair investimentos. A gente não atrai apenas investimentos chineses. Se a gente for olhar, por exemplo, alguns relatórios da ONU, né, que dizem respeito a essa questão do investimento estrangeiro, o Brasil costuma figurar entre os países que mais atraem investimentos externos no mundo, né? A gente tem um marco regulatório que, de uma forma ou de outra, acaba favorecendo e facilitando a entrada de investimentos internacionais aqui no Brasil. A China hoje, por ser um dos países que mais investe no exterior, né, geralmente competindo ali com os Estados Unidos ou com alguns países europeus ou o Japão, é um país que tem todo o interesse no Brasil porque a gente, primeiramente, tem uma relação comercial já muito bem estabelecida com a China, principalmente nessa área de commodities. O agro, sem dúvida alguma, é talvez um dos setores mais importantes nessa situação, né, do nosso comércio com a China. E isso acaba atraindo muitos investimentos também, que são, de uma forma ou de outra, complementares, né? Por isso eu comentei que a questão do investimento em infraestrutura ainda está muito aquém do potencial que oferece, ou seja, a gente poderia ter muito mais investimentos chineses nessa área. Eu acredito que esse é um tema que tem sido muito levantado, né, na academia, no meio político e empresarial também. Agora, você destacou o agro como um dos pontos de atenção entre os chineses. Você também falou de investimentos em energia. Dentro do agronegócio, que é a área aqui que também nos interessa demais, qual é a principal ambição chinesa em relação ao aumento de influência aqui no país? A compra de terras por estrangeiros é algo que não pode acontecer aqui no Brasil, mas é uma meta, digamos, da China, porque a gente viu esse movimento também nos Estados Unidos. Eu acredito que não. Na verdade, quando os chineses começaram a investir no Brasil com assim, mais relevância, que foi lá para os anos, final dos anos 2000, no caso, eles até tentaram comprar terras aqui, mas viram que logo não seria possível por conta da legislação brasileira. Então, eu não teria nenhum temor em relação a isso. O que eles têm feito, na verdade, por exemplo, nessa área do agro, mais especificamente, tentar investir em outras áreas da cadeia produtiva do agro. Ou seja, eles não querem plantar aqui no Brasil
para poder exportar para a China. Quem planta aqui no Brasil são as empresas brasileiras, né, os produtores brasileiros. O que a China tem buscado fazer é investir, por exemplo, na questão do escoamento de produtos. A gente tem hoje a maior empresa de alimentos do mundo, né, que é a COFCO, que é uma empresa estatal chinesa, com investimentos muito volumosos e significativos aqui no Brasil, em vários estados brasileiros. A gente tem outra empresa chinesa, que é a Longping, que tem investido muito na parte de tecnologia, sementes, né? Inclusive, eu acredito que os investimentos nessa área do agro, eles são muito maiores também, porque se a gente for olhar em termos de projetos, os investimentos aqui chineses nessa área do agro, tem só 6% dos projetos investidos pela China desde 2007, né, que é quando começa a nossa análise do Conselho Empresarial Brasil-China. Seria o quarto lugar em termos de setor, né, ficaria atrás só da área de petróleo, energia e indústria manufatureira, né? Então, assim, acredito que é um setor que tem muito potencial e eu espero que a gente possa ver mais investimentos nessa área no futuro também. Interessante. Agora, Túlio, quando a gente observa esses números, você está dizendo, né? O agro fica atrás de 3 outros setores em relação à atenção chinesa em investimentos, desde que os estudos começaram a ser feitos aí por vocês. Há quem diga que a China está comprando o Brasil, seja pela dependência que a gente tem deles como clientes para as nossas exportações, seja pelos crescentes investimentos aqui. Você concorda? Não, acho que isso é realmente algo que está muito fora da realidade, inclusive porque os investimentos chineses que entram aqui no Brasil, eles operam de acordo com a legislação brasileira e, em muitos casos, eles são muito benéficos, na verdade, para o Brasil, né? Primeiro porque alguns investimentos desses são, de fato, greenfield, né? Ou seja, investimentos que são feitos do zero, que incluem, por exemplo, a construção de uma nova fábrica, né, de algum produto específico que, naturalmente, dinamiza muito a relação econômica no local onde está sendo feito aquele investimento, porque você vai precisar de matéria-prima, você vai precisar contratar novos trabalhadores, né? E em outros casos, essas empresas chinesas, quando vêm para o Brasil, elas compram empresas brasileiras que, em muitos casos, estão em dificuldades financeiras, o que acaba fazendo com que elas mantenham empregos aqui no Brasil e não só gerando novos empregos, né? Ou seja, eu acho que é uma questão que a gente tem que ver como uma parceria estratégica que funciona muito para a China, né? Porque de uma forma ou de outra eles estão lucrando também com esses investimentos aqui, e funciona muito para o Brasil porque a gente está, de uma forma ou de outra, dinamizando a nossa economia, a gente está trazendo tecnologia de fora muitas vezes, né? Nessa área do agro, por exemplo, os investimentos da Longping, que eu comentei, né? Nessa área mais de biotecnologia, eu acredito que são muito promissores também para a relação bilateral. A questão também dos investimentos da Corpo, né, que acabam trazendo toda essa questão ligada à infraestrutura, escoamento de produção, armazenamento, são sem dúvida alguma, investimentos que têm muito a acrescentar para os dois lados, na verdade. Não vejo uma relação assim de dependência ou compra do Brasil, como costuma ser falado, não. Muito bem. Tem algum risco? Porque, olhando para números, a gente vê mais de 80% da soja brasileira indo para a China, a ampliação das compras de carne bovina, e claro que isso gera um dinamismo no Brasil, nas áreas em que se produzem esses produtos, para atender esse cliente, o cliente chinês. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa em gestão de risco, a gente sabe que colocar os ovos, a maioria deles na mesma cesta, pode gerar uma implicação negativa, nesse caso, para o Brasil. Você vê algum risco importante no sentido do chinês eventualmente decidir e buscar fornecimento em outras áreas como a África, e em algum momento ao longo da história abandonar gradualmente essas compras do Brasil? Essa é uma ótima pergunta, Kelly. Eu acredito que existe sim esse risco, inclusive porque a China, ela, como você comentou, tem buscado outros parceiros, outros fornecedores no exterior, né? Buscado, por exemplo, novos fornecedores na própria África, na própria Ásia, até mesmo na Europa, né? E, inclusive, a China tem buscado aumentar também a produção de alguns itens, né? Algumas commodities domesticamente. Isso é o caso muito claro, por exemplo, na área de carnes, né? É muito curioso, porque a gente vê que o Brasil vende muita carne para a China, mas a realidade é que a China é quase autossuficiente, por exemplo, na carne de porco e na carne de frango. Então, o que o Brasil exporta para a China, muitas vezes não chega a 1% do que de fato é consumido no país, né? Então, é realmente uma relação assim, que tem que ser vista a longo prazo,
Os chineses têm feito isso porque eles têm consciência que eles não podem depender tanto de um ou dois parceiros no fornecimento de commodities, né? Inclusive porque o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem essa envergadura, toda essa produtividade, capacidade de exportação durante todo o ano. A gente tem muito mais safras, por exemplo, do que outros países que estão mais no hemisfério norte, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos, né? Mas o fato é que isso é um trabalho que a China tem feito, né, de buscar evitar essa dependência excessiva do Brasil. E eu acho que a gente tem que pensar isso do nosso lado também. Para o futuro, a China naturalmente vai continuar sendo o nosso principal destino de vendas, por exemplo, de soja e carnes. Eu não vejo isso mudando. Mas o fato é que a gente precisa, sim, buscar novos parceiros no exterior. Eu acredito que a própria África é um continente que oferece grandes oportunidades, né? Inclusive que a imagem do Brasil na África, em geral, é muito positiva. A gente tem capacidade de exportar para o exterior, para a própria Ásia, de uma forma geral, né? Países emergentes na Ásia, e buscar outros mercados além da China para evitar que essa dependência se aprofunde. Né? Muito bem. Agora, uma última pergunta. A gente está analisando aqui essa presença chinesa ao redor do mundo, investimentos crescentes no Brasil, também no agro, e uma área que não foi mencionada é a área de bancos. Os bancos chineses estão avançando pelo mundo. Como esse movimento é compreendido por vocês do ponto de vista de empréstimos para diferentes setores, entre eles o agro, e até um avanço da circulação do yuan, que essa é uma ambição, inclusive, da China, não é? Exatamente. No Brasil, a gente tem, de fato, presença de alguns dos maiores bancos chineses, né? Mas eu acredito que a relação do Brasil com a China nessa área, ela é muito mais voltada para a questão do investimento do que do financiamento. A gente não tem muito financiamento chinês aqui, né? Mas, de fato, eu acho que para a área do agro, a questão do financiamento é muito promissora, no sentido de que a gente pode buscar mais parcerias e financiamento verde, no caso, né? A China é um país agora que tem investido muito na questão de transição energética. Eles têm uma meta muito ambiciosa de descarbonização, ou seja, até 2060 eles querem ser neutros em carbono. Isso reflete muito também nas ações da China no exterior. Então, o Brasil, que é um país que já tem essa questão da tecnologia do agro bem desenvolvida, é um dos países que mais investe nessa área, é uma referência mundial, poderia atrair mais financiamento, né, para além dos investimentos também, claro, como eu comentei, nessa área, por exemplo, de carne carbono neutro, né, agricultura de baixo carbono. Okay. São todos setores que têm muito potencial para atrair parcerias. Muito bem. Túlio Cariello, diretor de conteúdo do Conselho Empresarial Brasil-China, muito obrigada por estar conosco aqui na Jovem Pan News. Volte sempre. Obrigado, Keren, pelo convite. Obrigada a você, até a próxima. E o presidente francês Emmanuel Macron esteve no Brasil nesta semana. Na agenda de 3 dias, o foco foi principalmente a agenda climática e ambiental. Ao lado de Lula, Macron conheceu a Amazônia, condecorou uma liderança indígena e anunciou um programa de 1 bilhão de euros para a floresta amazônica com recursos públicos e privados pelos próximos 4 anos. O francês participou também do lançamento de um submarino e de um fórum empresarial. Ele participou deste fórum empresarial com representantes da indústria brasileira. Já o agro ficou de fora da agenda de Macron. Entidades representativas como a Associação Brasileira do Agronegócio e a Sociedade Rural Brasileira confirmaram à Hora H do Agro que não tiveram nenhum encontro com o presidente francês. Vale lembrar que o francês Macron é um crítico da nossa produção agrícola brasileira. Ele já chegou a escrever no Twitter que, abre aspas, continuar dependendo da soja brasileira seria endossar o desmatamento na Amazônia, fecha aspas. A França tem grande influência nas decisões tomadas pela União Europeia, onde a Agenda Verde tem gerado protestos de agricultores contrários aos excessos das regulações e dos custos de produção. Durante a passagem por São Paulo, Macron criticou o acordo entre Mercosul e União Europeia. Durante sua passagem pela capital paulista, o presidente da França rejeitou de maneira enfática o acordo entre Mercosul e União Europeia. Ele jogou um balde de água fria sobre as pretensões do Brasil e dos vizinhos sul-americanos que cobram um consenso comercial o mais rápido possível. Para Emmanuel Macron, o acordo é péssimo, pois foi costurado há 20 anos com regras antigas e que não levaram em conta, por exemplo, questões como mudanças climáticas e biodiversidade.
O francês defende um acordo responsável com causas que permitam reciprocidade. Muito bem, vamos analisar essa visita de Macron ao Brasil sob a perspectiva do agro e do futuro do setor com Evaristo de Miranda. Ele é ex-chefe geral da Embrapa Territorial e fez o mestrado e o doutorado na França, ou seja, é um conhecedor também da região. Evaristo, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Kelly. Obrigada, Evaristo. E a primeira pergunta é, a vinda de Macron ao Brasil tem de fato alguma importância para o agro brasileiro? Por quê? Eu acho que, em primeiro lugar, ela poderia ter, não é? Eu acho que nesse debate aqui, na sua colocação, a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a relação econômica, incluindo o agro, Brasil-França, acho que isso que é o relevante ser analisado. A outra é a política que o Lula e o Macron estão fazendo junto, não é? Um pouco de circo aí, sem nada de muito consequente para nada, né? Nem na Amazônia, né? Em tema algum, eles chegaram a alguma coisa de relevante. Então, acho que assim, o que é importante é dizer, a relação Brasil-França é uma relação muito significativa, né? A França é o quarto país investidor no Brasil, né? Você tem aí grupos muito grandes franceses no Brasil, que é Carrefour, Airbus, mas na agricultura também ela investe muito. Nós temos muitas empresas francesas produzindo no Brasil, né? Então, quando você fala assim que a França criticou a agricultura brasileira, mas no Brasil você tem um grupo enorme de empresas francesas, algumas desde 1940, né? Produzindo, atuando, etc, né? Então, acho que tem duas coisas que a gente tem que diferenciar. Quer dizer, uma coisa é a relação Brasil-França, porque ela é muito significativa. Além disso, nós temos 730 quilômetros de fronteira com a França, né? Na Guiana, né? Então, é a única colônia que ainda existe nas Américas, é a colônia francesa da Guiana, é uma colônia, né? É um colonialismo que continua existindo lá, é o único caso, né? E com essa colônia nós temos 730 quilômetros de fronteira. Então, você tem que dialogar mesmo. Mas a visita ela foi muito mais para assuntos internos de cada um, serviu mais para os dois personagens do que para as questões econômicas. E acho que os dois estiveram exatamente à altura um do outro. É muito importante essa reflexão que você faz na primeira resposta aqui desse nosso painel. Agora, o Macron visitou a Amazônia, ele condecorou lideranças indígenas, se reuniu com empresários, mas não foi conhecer regiões do agro brasileiro que ele critica. Inclusive, a gente pegou aqui uma aspa dele no passado em relação à soja brasileira. Por que o agro ficou de fora na sua avaliação? E era o setor que precisaria ser objeto de discussão, não é? Então, ali tem um jogo assim, muito político, né? Se você apertasse o Macron aqui, trouxesse ele para falar com a Kelly, ele ia dizer para você que essas decisões não são dele, do acordo. Elas são lá em Bruxelas, entendeu? Agora, quando o público interessa falar para o público dele, aí ele fala que ele vai vetar, ele não está de acordo, etc. e tal. Então, tem um jogo assim no discurso do Macron permanente, jogando a responsabilidade, às vezes, para Bruxelas. Aí ele fala, não, isso não é a França que decide, é Bruxelas. Quando não interessa, né? Agora, nós temos uma agenda importante do agro, né, a ser tratada com a França, né? Esse acordo não é uma improvisação, ele vem sendo discutido há muito tempo. Mas é muito um presidente de falas, de bravata, né? Há quase 4 anos atrás, ele disse que ia plantar 2 milhões de hectares de soja na França, né? A França consome da ordem de 160, 170 quilos de soja por segundo, né? E o Brasil fornece aí para eles importam quase 5 milhões de toneladas, né? E ele falou que não ia se envolver com a Amazônia, liberou 100 milhões de euros para os agricultores, que eles têm 200 mil hectares de soja produzida de forma irrigada, caríssima, etc, né? E ele, na época, falou isso, né, que ele ia, enfim, desenvolver isso, e isso tudo não deu em nada, né? Não deu absolutamente em nada, né? Serviu para injetar mais dinheiro lá para os agricultores. Mas eu acho que tem que se procurar caminhos, inclusive, de crescimento conjunto, tanto da agricultura francesa como da agricultura brasileira. Esse tipo de discurso simplista de opor ao nosso agro, ao agro francês, não leva a lugar nenhum. Nós temos muitos exemplos de interesses convergentes, de investimento deles aqui e do quanto eles dependem de nós, né?
Enfim, nós aqui estamos alimentando, para ter queijo francês, precisa leite, e a soja do leite vem do Brasil. O salmão da França é alimentado com soja do Brasil. Sobretudo, metade da soja do Brasil vai para ovos e frangos na França para alimentá-los, né? Eu lembro, pouco tempo atrás, eu vi uma propaganda na França, um outdoor estava escrito para parar com a importação de frango do Brasil, né? Lá dos agricultores da Bretanha. Eu até procurei um spray, porque eu queria pichar, mas não consegui achar. Eu ia pichar embaixo, mas não para a importação de soja não, hein? Senão a galinha da Bretanha vai passar apertado, né? Vai passar fome. Evaristo, e a agenda ambiental nessa visita de Macron aqui ao Brasil, ela saiu fortalecida depois dessa agenda Lula-Macron? Não, saiu fortalecida essa visão, não é, de subdesenvolvimento permanente dos povos da Amazônia, né? Ele não tratou dos problemas gravíssimos de saneamento da cidade de Belém, onde o esgoto corre a céu aberto, né? Qual é o maior problema de Belém? Ambiental, é não ter saneamento, né? Não ter água tratada, não ter esgoto, é o problema de Manaus, etc. Os problemas graves da miséria, da pobreza, dos piores índices de desenvolvimento. Isso não foi tratado. Ele tratou esse tipo de agenda que já vem sendo feita há muito tempo, não é? Em que você propõe manter aquilo como uma região do atraso e da pobreza, né? E quando se fala aí que vai dar 1 bilhão para a Amazônia, não vai dar para a Amazônia. Vai dar para as ONGs, para as ONGs que estão trabalhando nessa linha, como ocorre já com o Fundo Amazônia. Então, eu acho que, assim, para a Amazônia foi um dia triste, né? Ninguém que produz alimento na Amazônia participou disso, né? Foi um grande circo, né? Foram visitar aquela ilha que é tão visitada quanto a Torre Eiffel, de certa forma, né? Fizeram ali o programa deles. Acho que foi uma coisa muito política dele, do Lula, né? Foi dentro do esperado. Agora, tema seríssimo como esse do acordo Mercosul, como é que você pode tirar isso da agenda quando a pessoa vem te visitar? E mais, na hora de ir embora, o presidente da França fala disso, né? Na última fala, ele fala e critica, né? Realmente. Agora, Evaristo, quando você fala que houve um circo, né, houve um aproveitamento político dessa visita, a gente observa que faltou espaço para tratar daquilo que realmente importa, né? Por exemplo, do compromisso que o agro brasileiro tem com as questões ambientais. E a gente trouxe, a título de comparação, uma tela com algumas das diferenças entre os dois países, aqui lembrando que tem na França o Brasil um parceiro comercial importante, como você mesmo colocou, e a gente observa aí na tela uma das diferenças entre os países. Segundo a FAO, a área agrícola da França ocupa 52,1% do território. Aqui no Brasil, a área agrícola ocupa menos de 30%. O principal argumento do Macron é que o agro brasileiro não tem compromisso ambiental. Esses números quebram essa narrativa? Esses números cabem questionamento a eles, né? Eu acho que é mais grave do que eles apresentaram aí, esse dado da FAO. A FAO vive a reboque de muita coisa. Mas, por exemplo, essas florestas da França são todas plantadas, né? São florestas manejadas, né? Eu lembro de receber aqui uma delegação de senadores da França, e quando eu mostrei os dados da Embrapa, que a França não tem nada, praticamente, não tem nada de floresta original, ele me disse, não, mas lá no Maciço Central, na França, tem uma floresta hoje que é praticamente já uma floresta original, muito bem preservada. Eu perguntei para ele se tinha urso, se tinha lobo, se tinha lince lá dentro. Ele falou que não. Eu falei, então, o dia que tiver, o senhor me avisa que eu vou passar a mudar a estatística da Embrapa e dizer que não é plantada, que é uma floresta original, né? Então, são florestas manejadas. Eles não estão errados no uso da terra deles, né? Eles não estão errados. O que é inacreditável é você querer impor, né, uma regra como essa para outros países a pretexto de meio ambiente e, na realidade, jogando aí numa concorrência comercial, né? Mas eu acho que tem que procurar caminhos de convergência. Há muitos interesses conjuntos positivos possíveis, alguns já acontecendo, entre o agro brasileiro e o agro francês. E nós temos que superar, não é, esse discurso de guerra simplista que ele foi reiterar no Brasil. Eu achava que ele ia trazer uma palavra um pouco mais construtiva, mas ele fecha a porta a essa construção. Muito bem, Evaristo. Agora, dentro dessa perspectiva de convergências, muitos dos produtores rurais aqui do Brasil são convergentes, eles concordam
com o movimento dos produtores rurais europeus de protestos que estão acontecendo lá. A gente vai mostrar algumas imagens, Evaristo, para você poder comentar conosco também. São protestos que estão há semanas se espalhando pela Europa. Há europeus, inclusive, de acordo com agências de notícias, que atiraram ovos contra a polícia em mais um protesto nessa semana. Houve incêndio de feno, centenas de tratores novamente fechando as ruas perto da sede da União Europeia, onde os ministros da Agricultura estavam reunidos para tentar aliviar manifestações sem precedentes lá no bloco europeu. Os agricultores protestaram contra o que consideram burocracia excessiva, práticas comerciais desleais, aumento de exigências ambientais e importações de itens da Ucrânia, por exemplo. No Reino Unido também teve manifestação. Agricultores fizeram um tratoraço em direção ao parlamento do país. Eles alegam que acordos comerciais entre o Reino Unido e outros países, incluindo Austrália e Nova Zelândia, estão abrindo as portas para importações de custos menores que prejudicam os produtores britânicos. Qual a sua análise sobre essa onda de protestos na Europa que se arrasta há meses já? Eu não quero ser simplista, nós estamos diante de uma coisa muito complexa, né? Eu vivi muitos anos na França, conheço bastante, assim, de ter estado junto dessa agricultura, muitos amigos na agricultura francesa, etc. Mas eu digo o seguinte, vamos tomar um ponto que você salientou. Quer dizer, hoje eles sofrem o mesmo problema que nós sofremos no Brasil. Uma agenda ambiental produzida para o agro, por gente que não é do agro, que não conhece as condições de produção, não conhece, não quer conhecer, tem até antipatia pelo agro, né? Então, hoje, a agenda política, a política ambiental para o agro, na Europa, como no Brasil, é feita por gente urbana, né? Como no Brasil, por paulistano, não é? Por gente do Rio de Janeiro que fala de Amazônia e propõe programas para a Amazônia, etc., para a agricultura. Quer dizer, é uma agenda desvinculada da realidade, né? E que chegou a níveis de imposições, de propostas completamente delirantes. Agora, você vê, os agricultores não aceitaram de deixar 4% da sua área, não em floresta, em reserva, não, em pousio, certo? Pode até ser com vegetação nativa. Eles recusaram isso. Nós temos 20%, na Amazônia chega a 80%, não é? Então, nós temos, assim, regras ambientais muito mais duras, né, no caso do Brasil, né? Então, eu acho que nisso há uma grande convergência. Acho que seria muito interessante a gente organizar um evento internacional sobre produção de alimento e combate à fome. Mas só com produtor de alimento. Produtor de alimento da França, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos. Nós só falar quem produz alimento. Isso é que combate a fome. E aí existe uma agenda comum, sim, que os produtores de alimento, como nós estamos vendo aqui nas imagens, estão enfrentando no mundo inteiro. Uma agenda imposta por um mundo urbano que desconhece a realidade rural, não é? E impõe regras completamente delirantes. No Brasil, isso é cotidiano. É cotidiano. Para te dar um exemplo, sem falar quem foi o pecador, né? Nós estamos começando a criar galinha ao ar livre também, né? Para produzir ovos ao ar livre, não é? E claro que a galinha faz cocô ao ar livre, né? Já tem órgão ambiental mandando furar poço para tentar medir se vai comprometer o aquífero Guarani, entendeu? Mas assim, tem umas coisas completamente delirantes dos órgãos ambientais, que desconhecem. Então, eles são ruins, tecnicamente falando, e são ruins também do lado operacional, do lado do sistema de produção. Quer dizer, é um pessoal que vive criando dificuldades e, infelizmente, em alguns casos, vendendo facilidades. Então, essa agenda dos agricultores da Europa, uma boa parte dela é comum com a agenda de todos os produtores de alimentos significativos, né, do planeta. Muito bem. Evaristo, dentro dessa lógica, a última pergunta que eu tenho para te fazer é sobre a lei antidesmatamento. A gente viu agora nos últimos dias que cerca de 20 países da União Europeia pediram que a lei antidesmatamento do bloco ela seja reduzida e possivelmente suspensa. O argumento é que a nova regra ambiental prevista para entrar em vigor no fim deste ano prejudicaria os agricultores europeus. A lei antidesmatamento que afeta o agro brasileiro, ela proíbe a União Europeia de importar produtos de desmatamento legal e ilegal, só para nossa audiência lembrar, como café, soja e carne bovina. Essas regras, elas vão entrar em vigor ou a lei antidesmatamento está se enfraquecendo a cada novo protesto e a cada percepção de que a realidade vai se impor e o custo dela é muito alto?
acho que a gente tem que caminhar com duas pernas nisso. Primeiro, o nosso complexo de vira-lata, né? Porque aqui no Brasil já tem gente que assumiu essa lei como uma coisa sagrada, importantíssima, e estão gastando uma energia com isso colossal, né? Cada um lá no seu cantinho, etc., sem olhar o conjunto da agricultura brasileira, né? E é verdade, se essa lei for aplicada rigorosamente, ela vai prejudicar os agricultores da Europa. Eles vão ser os grandes prejudicados. Em vários casos, não temos tempo aqui para detalhar isso. E eles já estão reagindo a isso. E mais, quando Bruxelas anunciou agora que vai adiar, eles falaram, não é adiar, é acabar, né? É acabar, não queremos adiamento, né? Então, eu acho que, enfim, essa agenda ESG da Europa, ela foi por água abaixo, ela está indo por água abaixo lá pela reação dos produtores, né? E vai trazer reflexo também para nós. Então, nisso, de certa forma, de novo, esses agricultores estão tendo conquistas que pode ser interessante para o agro. Ninguém é favorável ao desmatamento, mas os países têm que ser responsáveis e eles têm a sua soberania. Quer dizer, nós temos uma legislação rigorosíssima, né, do Código Florestal, tem que obedecer o Código Florestal, agora eles querem ir além do além, né? Então, isso não é possível, e não só nós, né? Na África, a França explora madeira, a Bélgica explora madeira no Gabão, explora cacau, está tendo desmatamento em todos esses lugares. Imagina que esse pessoal vai conseguir se adequar. E a burocracia que isso geraria é algo colossal, algo colossal. É verdade. Evaristo de Miranda, muito obrigada por estar conosco analisando esses fatos importantes que marcaram a semana, que impactam o agro. Você trouxe para a gente uma visão de futuro que muito importa para a nossa audiência. Volte sempre, um prazer recebê-lo, Evaristo de Miranda, que é ex-chefe da Embrapa Territorial. Até a próxima. Eu agradeço, uma Santa Páscoa aí para todos. Amém, para todos nós. E no encontro com Macron, Lula fez alguns pronunciamentos e ele disse que 14% de terras indígenas é muito pouco, ou seja, de território destinado aos indígenas no Brasil. Ele também afirmou que vai continuar demarcando áreas para os índios. Vamos conferir. É importante lembrar que os conservadores brasileiros, os latifundiários brasileiros, aqueles que são contra a participação do povo, costuma dizer o seguinte: o povo indígena já tem muita terra no Brasil. Ele já tem 14% de todo o território nacional do povo indígena. É muita terra para indígena. Todo dia eles falam isso. O que eles não percebem é que os indígenas têm 14% de terra demarcadas hoje. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles tinham 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Era tudo deles. Ou seja, portanto, o fato deles terem 14% legalizado é pouco diante do que eles precisam ter para viver, manter a sua cultura e o seu jeito de viver. Aqui, presidente Macron, eu tenho certeza absoluta que o nosso governo já é o governo que mais remarcou terra indígena e é o governo que vai continuar remarcando terra indígena e vai continuar remarcando parques de reservas florestais para que a gente evite o desmate. E depois do intervalo, você vai ver que o índice de confiança no agro argentino disparou. E tem mais, uma cooperativa agrícola que transformou o cerrado em solo fértil para a produção de hortifruti. Os detalhes, logo mais, eu aguardo você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja são grandes ameaças à produtividade, mas elas não resistem à força da solução inovadora da Yara. Agora é com Sugoi, o avassalador, o fungicida que traz a praticidade do protetor na fórmula, com o máximo poder da tripla ação contra as doenças da soja. Sugoi é da Yara. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Olá pessoal, aqui quem fala é Zico
venho apresentar para vocês uma empresa que é camisa 10 no mundo dos consórcios. O Consórcio Maggi. Com quase 4 décadas de tradição, o Consórcio Maggi trabalha com consórcio de carros, imóveis, caminhões Volkswagen, equipamentos Caterpillar e máquinas agrícolas das marcas Massey Ferguson e Valtra. Acesse consórciomaggi.com.br, faça sua simulação e agarre esta oportunidade. Consórcio Maggi. Pensar no futuro é agir agora. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Eu te convido neste momento para conhecer uma das maiores cooperativas agrícolas aqui do nosso país, responsável pela produção e distribuição de hortifruti, é a Copadap. A cenoura, inclusive, é transportada até de balsa para chegar ao prato do consumidor final. Vamos conferir agora o segundo episódio da série Agricultor Todo Dia, especial Cooperativas. Chegamos em São Gotardo, Minas Gerais. Copadap é o nosso destino. Primeira cooperativa de HF que a gente vai conhecer. Aqui tem cenoura, abacate, alho e muito mais. Vamos junto! Marcos, prazer em estar na sua casa. Me diga uma coisa, para quem não conhece a história de vocês, o que começou? É um orgulho para nós. Até esse ano a gente vai comemorar os 50 anos do PADAP, né? Que é o projeto de assentamento dirigido do Alto Paranaíba. Mas foi o projeto piloto que deu origem ao Prodecer no Brasil, que a gente deixou de ser um importador de alimentos para passar a ser exportador. Isso é um orgulho para nós. Os nossos pioneiros, né, que vieram para cá, junto com a cooperativa de Cotia na época, foram os desbravadores do Cerrado. Trouxeram os jovens produtores já profissionais, né, na agricultura para cá, junto com a pesquisa, o pessoal da Embrapa, eles conseguiram desenvolver essa tecnologia para conseguir corrigir o solo do Cerrado, que era muito pobre, e conseguir transformar isso aqui, né, no que é hoje, né? Porque tinha uma crença que no Cerrado não dava. Até o pessoal local ria, que ninguém queria essa terra aqui do Cerrado, nem de herança. E como é que essa história começou a mudar e onde entra a história da cooperativa? Com o fim da Cotia, os produtores que aqui estavam fundaram a Copadap. Em 1994, começou com cereais e café, e com o tempo a gente foi vendo que aqui, pela altitude, a gente conseguiria produzir HF, né? Hoje ela é significativa, principalmente em cenoura, alho e abacate, sendo o maior produtor do Brasil. Bom, aqui na unidade de beneficiamento de HF, a gente recebe praticamente todas as cenouras escoferadas, né, vindo das fazendas, onde dentro da beneficiadora ele vai passar por um processo de lavação, posteriormente ele vai passar por uma esteira de classificação, onde retira as cenouras para o padrão não comercializáveis. Logo em seguida ele vai passar pela polidora, que vai dar um acabamento final, na sequência já vem para classificação das cenouras, onde a gente vai embalar, pesar, armazenar e fazer inspeção para todo o país. Eu descobri que tem cenoura que sai daqui de Minas Gerais e pega até balsa para chegar em Manaus. Ou seja, essa cenoura, ela precisa estar resfriada para aguentar essa longa jornada. E tá frio aqui dentro, ó. Aqui que acontece a mágica do abacate. Então aqui é a máquina de lavação, como inicia-se por umas escovas que passam pela esteira. O pessoal seleciona manualmente e acaba embalando nas caixas de papelão com 18 quilos, que vem com selo de rastreabilidade, código de origem certinho, para poder garantir para o consumidor um produto apto para o consumo. A gente está buscando agregar valor no produto para poder remunerar melhor o produtor.
Esse aqui é uma das beneficiadoras de batata que presta serviço para a Copadap. Juntando os dois lavadores, dá em média 45 caminhões lavados. A correria, vocês viram, né? É diária, é de segunda a segunda. Então tem caminhão para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Campinas, São Paulo, BH, para todo lado. É o dia inteiro na correria. É o ano todo, pelo menos 3 culturas diferentes. Isso dá dinamismo, isso dá diversificação, isso dá competitividade econômica, porque quando uma cultura está na alta, a outra está na baixa, você consegue ter o ciclo da agricultura se renovando. Por quê? Porque uma vai complementando a outra. Seu Amado, quanto tempo o senhor faz parte dessa história? Desde 1976, eu permaneço aqui na empresa. Aqui nós somos ricos em serviço, né? Muita mudança de plantação, cidade que eu ando aí, secretário, estou denunciando, vaga de serviço, paga na hora, paga por mês, o serviço está sobrando. São Gotardo era uma coisa antes da chegada dos produtores e outra hoje, né? O desenvolvimento da cidade, seja na parte econômica, seja na parte social, ele foi muito influenciado, né, pelo esse desenvolvimento da agricultura aqui no Cerrado. Quando a gente anda aqui pela cooperativa, fica muito claro o tamanho da estrutura, o número de funcionários. E dá para entender todo esse suporte que quem está lá no campo recebe e que vem daqui, né? A cooperativa, ela independe do tamanho do produtor, né? Então, hoje a gente pode dizer que tanto o pequeno produtor como um grande produtor, né? Ele pode aproveitar muito da força do cooperativismo. Por exemplo, a gente sozinho, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de competir no mercado. Você estando numa cooperativa, lógico, você tem seus companheiros cooperados, seu produto aumenta, né? Sua visibilidade aumenta. Então tudo isso aí faz com que a gente tenha muito mais inserção dentro do mercado. Demar, a gente viu aquelas frutas, legumes, tudo muito bonito, né? Como faz para manter um manejo do HF para esse produto chegar tão bonitão lá no consumidor? Parte do processo passa pelo controle das pragas, das doenças, mas infelizmente a gente trabalha a céu aberto, né? E todos os cultivos estão suscetíveis ao ataque de pragas e doenças, assim como nós estamos também. E então a gente tem aqui hoje nos estoques nossos, né, os fungicidas, os herbicidas, os inseticidas, para que a gente consiga controlar as pragas e as doenças no campo para que chegue um produto de qualidade no consumidor final. A batata em solo desgastado, ela não dá muita qualidade. Então esse aí é um dos principais problemas. Outro problema é a questão das doenças e pragas que ocorrem na cultura da batata. Ela exige muita aplicação, muita dedicação. A Yara traz hoje várias ferramentas de ações rápidas e eficazes para o tratamento de pragas, doenças e plantas daninhas, deixando o produtor livre para extrair o máximo potencial produtivo das lavouras. Então a gente vem a campo para ouvir do produtor as necessidades, né, escutar suas dores e trazer soluções para o campo para poder agregar no negócio do produtor. A Yara tem em especial o Totality, o Completo, o Eleito e o Milbenox, que vai proteger a lavoura de forma rápida, eficiente, e o produtor pode explorar o máximo potencial produtivo da cultura.
que a gente produziu, né? E a gente também se sente muito orgulhoso, né? Aí você fala, nossa, aquele lá ali foi eu produzir, nós produzimos, né? E é por isso que o seu Amado disse que toda hora que ele vai no mercado, que ele põe um alimento na mesa, ele se lembra que ele também faz parte daquilo, que ele é parte, as centenas de pessoas que trabalham na cooperativa são, centenas de produtores também. É uma engrenagem tão complexa que não custa relembrar que cada alimento daquele tem uma linda história por trás. E dá orgulho demais. Assim, ó, isso aqui passou na minha mão, na mão de nós todos, assim, sabe? Porque você chega lá, é muito bonitinho, lá na quitanda, tá tudo arrumadinho, mas você vai no campo, vocês vê o tanto de gente que empenha para isso, né? Então eu fico muito satisfeito de fazer parte desse negócio, né? É o negócio de alimentar o Brasil, né? Que lindo ver de perto essa história, que é a história da produção do alimento brasileiro. A gente vai continuar viajando o Brasil a convite da Ihara para revelar mais histórias de sucesso das cooperativas agrícolas do Brasil. No próximo mês tem mais Agricultor Todo Dia aqui no Hora H do Agro. E uma pesquisa realizada pela Associação Agrícola da Argentina, chamada CREA, indicou nesta semana uma disparada na confiança do setor com os rumos da economia lá do país deles. O estudo, que ouviu 1.478 empresários agro de diferentes regiões, indicou que 77% deles consideram que a situação econômica do país poderá melhorar em um ano. Esse número chama atenção, já que no último levantamento, em novembro, apenas 20% dos empresários rurais acreditavam em uma melhora. Em relação à situação financeira e econômica das empresas do agro, 63% disseram que acreditam em uma melhora no próximo ano. Veja que este é o melhor patamar desde 2016. Vamos analisar a situação econômica da Argentina, do agro de lá, com repercussões no agro brasileiro de forma direta ou indireta. José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate, é o nosso convidado para essa análise. Seja bem-vindo, Zé Carlos. Olá, Kelly. Obrigado pelo convite. Zé Carlos, para a gente começar essa conversa, por que o empresariado agro está tão confiante com o governo de Milei? Bom, não dá para questionar, né, que a desvalorização cambial que o Milei colocou assim que ele assumiu acabou trazendo aí muito mais divisas para dentro da Argentina em face aí da desvalorização que o peso sofreu. Então, nesse cenário, toda exportação que atualmente está sendo feita pelo agronegócio argentino e que tem crescido do ano passado para esse, até em função da própria produtividade que eles têm alcançado no campo, isso com certeza aí faz com que entre mais divisas, mais receita para dentro dos argentinos, né, dentro do mercado local. Muito bem, agora dentro desse contexto que você coloca de desvalorização cambial, apesar de uma melhora na confiança, há pouco interesse em investir. A gente preparou uma arte para dar uma olhadinha nesses dados, eu vou te pedir atenção para a gente juntos analisar. Momento para realizar investimentos, 62% disseram que é um momento ruim, 14% disseram que é bom e 24% indistinto. O que isso significa na prática, Zé Carlos? Há um aumento de confiança, mas uma pouca disposição para investir? Então, é muito interessante, né, Kelly, quando você pega e coloca essas duas situações lado a lado. De um lado, você tem um setor que está percebendo uma vantagem com o Milei, em face, principalmente que eles estão exportando, então está ganhando muito mais dinheiro, no sentido de que a desvalorização cambial faz com que entre muito mais dólares para dentro do país. Então, lógico, para quem está vendendo é excelente. Por outro lado, para você fazer investimento, é necessário você ter uma previsibilidade futura. E essa previsibilidade futura significa que não é olhar a Argentina com os olhos nesse 2024, 2025, mas daqui a 10 anos, como seria a Argentina ou como ela estará. E aí, nesse sentido, o empresariado como um todo aguarda, com certeza, as aprovações e principalmente a direção efetiva que a Argentina vai ter aí nos próximos anos. Principalmente considerando que faz menos de 6 meses que o próprio Milei assumiu a presidência do país, portanto, ainda é muito recente para que a gente possa virar e falar que, no longo prazo, apesar de tudo isso que ele tem feito, né, cortar gastos públicos, por outro lado, ter uma desvalorização cambial que, com certeza, vai aumentar em muito a inflação no país, pelo menos no curto espaço de tempo,
Então, o que o mercado, como todos os investidores fazem, é aguardar os desdobramentos. Daí o receio que você vê aí nesses números. Muito bem, e essa questão principal para a nossa audiência é entender como que a atual condição argentina impacta direto ou indiretamente o Brasil do agro. Porque eles podem aumentar a produção, podem aumentar a exportação, podem aumentar incentivos para algumas cadeias e repercutir aqui, já que a gente concorre em alguns produtos. Qual é a sua visão de curto e médio prazo? Primeiramente, a gente precisa considerar o que acontece recentemente, né? Vamos separar aí soja e milho, né? Que são duas cadeias muito fortes que o Brasil compete diretamente com eles. Primeiramente, aí falando de milho, eles tiveram uma redução aí pelo menos da ordem de 2,5%. O que antes era 56 milhões e meio, caiu aí para cerca de 54 milhões de toneladas nesse 2024, que é ainda um número expressivo. Por outro lado, soja, tudo indica que eles vão voltar esse ano com uma produtividade muito boa e, de certa forma, até mesmo o ritmo, o andamento ali da produção, segundo a própria Bolsa de Cereais da Argentina, eles trouxeram que a produtividade esperada realmente será alta. Então, nesse caso, a gente vai ter um retorno de um país com uma grande oferta aí de soja. Lembrando que a Argentina é um grande processador e exportador mundial de farelo de soja. E é nesse sentido que nós deveríamos comparar diretamente com o nosso país vizinho. Porque uma vez que eles têm um grande volume de produção de farelo e exportam, atualmente são responsáveis por quase que 30% do mercado mundial, a partir do momento que você coloca um grande volume de farelo, você derruba o preço do farelo de soja. Consequentemente, o grão, né, a soja, a commodity em grão ali, tem que ser mais barata do que o farelo, até porque a gente vai ter todo o custo industrial de moagem e processamento. Então, é mais nesse sentido que eu vejo um impacto direto no agronegócio. Mas lembrando, com certeza, que a gente tem que olhar a Argentina, não apenas, né, soja, milho, mas também incluir aí, por exemplo, trigo, que é outra cadeia produtiva que, queiramos ou não, o país é bastante forte. Você está dizendo, em outras palavras, que uma melhora na economia sob o governo de Milei tende a deixar o agro argentino mais competitivo e significa um risco para o agro do Brasil, de alguma maneira, porque concorrem em alguns produtos? Sim, eu acho que a gente pensa em termos de produção agrícola e exportação, a gente tem com certeza aí um player, um competidor direto. Por outro lado, quando a gente pega e faz uma outra comparação de parceiro comercial, eles indo bem para nós, igualmente seria bem, pensando que o Brasil também exporta para ele. Só que fazendo a separação de agronegócio, realmente o Brasil ele teria, como ele terá, um competidor expressivo aí que, com esse próprio retorno que está sendo colocado não só pelo clima, mas também ali para essa condição de desvalorização cambial, o que faz com que o produto argentino, de certa forma, até fique mais barato do que o brasileiro. Muito bem. Uma última pergunta. É possível fazer algum paralelo com a confiança do agro lá da Argentina e a confiança do agro no Brasil neste momento? A minha pergunta tem a ver com também o cenário não só político, mas também de queda de preço de commodities e interesse de colocar mais investimentos no setor aqui no nosso país. São duas realidades que a gente pega e olha em termos do ambiente econômico que eles estão inseridos, né, principalmente a parte institucional, em que tem a parte política envolvida. A gente tem do lado de lá uma mudança de governo e sempre toda mudança de governo traz uma expectativa muito mais positiva. Então, comparando com o Brasil, nós já temos aqui, digamos, 2 anos de governo comparado com 6 meses do lado deles. Então, nesse sentido, é natural que eles estejam muito mais confiantes do que o Brasil. Por outro lado, eles estão saindo de uma crise agrícola em relação ao clima, ao contrário do Brasil, que está sofrendo com problemas de clima aqui dentro. Então, é natural que a gente tenha, nesse momento, uma expectativa do argentino muito superior à expectativa nossa aqui dos brasileiros. Mas lembrando que no longo prazo, em termos de comparação direta, o Brasil ainda mantém uma vantagem competitiva bem superior à Argentina. Em termos assim de condições internas, nós temos hoje uma estrutura muito mais segura, não só em termos de inflação, bem como também em termos aí de uma taxa de juros, algo que a Argentina nesse momento não dispõe. Então, essa confiança que a gente pega e olha nesse curto espaço de tempo, pensando a confiança do empresariado, vamos pegar o setor agrícola argentino com o brasileiro, é natural que eles estejam muito mais animados. No entanto, as condições macro de cada país não dá para discutir. Nós estamos numa situação bem melhor do que a da Argentina, Ellen. Muito bem. José Carlos de Lima Júnior, muito obrigada pela presença. José Carlos, que é sócio-diretor da Marquestrate, fica convidado para voltar sempre. Obrigado, Kellen, e sempre à disposição. Obrigada a você. Até a próxima. E agora eu tenho um recado para você que nos assiste.
A proteção que o seu canavial precisa está aqui, na Ihara. Yamato é o herbicida pré-emergente para a cultura da cana que tem ação comprovada. Desenvolvido com a exclusiva tecnologia, Yamato age antes mesmo das daninhas aparecerem. O diferencial? Alta seletividade e residual prolongado. Capim braquiária, capim colchão, capim colonial. Yamato domina as daninhas, garantindo a produtividade da sua cana. Yamato também é registrado para trigo, batata, café, soja, milho e outras culturas, combatendo uma variedade de plantas infestantes. Flexibilidade de uso para todas as modalidades. Não perca tempo. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela para saber mais. Yamato, o herbicida pré-emergente da Ihara, que não dá chance para mato competição. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.